Vou puxar um assunto aqui com vocês. Nós já comentamos várias vezes, mas nunca é demais voltar a ele. É o desvio, as irregularidades cometidas nos fundos de pensão do funcionalismo. Nós lembramos bem o que aconteceu com a Aeros e com o Aeros das companhias aéreas, né? Que não eram estatais, mas agora vamos falar de fundos de pensão estatais, como da Caixa, da Petrobras e dos Correios. Muito dinheiro em jogo. E o Ministério Público Federal denuncia 26 pessoas nessa operação chamada de Greenfield. Os procuradores querem que esses maus gestores respondam por gestão fraudulenta, temerária ou por desvio de recursos em proveito próprio, que é mais grave ainda, né? Ou de terceiros. Além das penas de prisão, o Ministério Público pede o pagamento de 3 bilhões de reais para a reparação dos danos moral e social causados, além da devolução dos produtos dos crimes. Aliás, esse devia ser o primeiro tópico, né? Na hora que você pega um safado desses, o que faz primeiro? Tira dele tudo que ele conseguiu com esse dinheiro roubado. Eu não sei como é que vocês encaram isso, mas é muito fácil, né? Os sindicatos tomaram conta, se apropriaram desses fundos de pensão e fazem o que bem entendem e as categorias ficam aí ao Deus dará. Na hora da aposentadoria que vem que não tem dinheiro. Você tem toda a razão. Eu só tenho uma coisa que me deixa intrigado, assim. A gente sabe que esses fundos de pensão foram controlados nos governos do PT por grupos políticos distintos. Eles, aparentemente, não terão agido, digamos assim, em conluio, né? Cada um cometeu, se procedem as acusações, cada um desses fundos cometeu lá as suas irregularidades de maneira, como é que eu diria, isoladas. O Pedro talvez pudesse explicar, esclarecer isso melhor, ele que é um estudioso do assunto, como é possível juntar tudo numa ação só. Se não seria mais produtivo, do ponto de vista da obtenção de resultados na justiça, mover ações sobre cada caso especificamente. Eu não sei, isso me parece estranho, assim. É que tem uma ligação entre elas, né, Cláudio? Como é que chama lá? O Postales, o Petros, né, que é o da Petrobras, e tem FUNCEF, exatamente. FUNCEF da Caixa. É que o grupo, né, investigado aí, ele atuava nos 3 fundos. Então, como há provas compartilhadas aí de todo o esquema, aliás, o Ministério Público está pedindo 3 bilhões de reais para reparação de dano moral e social para garantir exatamente o que o Zé Paulo falou aqui, a aposentadoria daquelas pessoas que contribuíram, que acreditaram nisso, né? Porque isso é o que é o mais importante. Né? Porque o cara vai contribuir e vai ficar sem a grana. Por causa agora desse rombo, tem gente pagando o que já deveria pagar, ou seja, o que foi contratado, o que foi combinado para se aposentar, e mais uma quantia de dinheiro para suprir esse rombo. Ou seja, o sujeito é obrigado a pagar aquilo que estava no contrato para se aposentar e mais alguma quantia para tentar suprir esse rombo, para garantir que quando terminar o período de trabalho, ele não deixe de receber a Outro dia um advogado me falou, Cláudio, que é mais ou menos assim. a dupla aposentadoria. Como se você comprasse um apartamento no chão e a construtora quebrasse. Aí você tem que pagar aquilo que você estava devendo e ainda mais um pouco, porque uma nova construtora vai assumir a obra e recalculou. Exatamente, exatamente. Pois até em nome dessa questão de recuperar, de garantir o dinheiro da aposentadoria, que eu não sei se é a melhor estratégia, entendeu? Fazer uma superação, que aí essa super denúncia acaba ganhando as manchetes, estamos aqui comentando sobre ela, etc. e tal, quando na verdade eu não sei se, do ponto de vista da advocacia, que é uma coisa que eu não exerço, se é a melhor estratégia, se é fazer uma coisa em conjunto, ganha as notícias, mas será o caminho mais prático no sentido de recuperar esse dinheiro que foi roubado? Essa é a minha dúvida. Mas alguns advogados, você tem, é polêmico isso mesmo, mas você tem alguns advogados que acham que senão vira uma briga de Davi contra Golias, sabe? Mais difícil de você ter o mesmo êxito da história
mencionada aqui, porque o cidadão lá sozinho vai entrar com esse pedido, é mais fácil você juntar um grupo forte, pressionar a justiça para conseguir uma ação favorável, entendeu, Cláudio? É por isso que eles se juntam nesse momento. E por que o cara continua pagando? Pode ser a pergunta de muita gente, porque já pagou a vida inteira, né? Pagou grande parte da vida. Se não pagar um pouco mais agora, corre o risco de perder tudo, né? Por isso que as pessoas continuam pagando. Eu quero lembrar aqui também a participação... descobrir uma maneira de indicar os responsáveis por esses fundos. Não pode ficar na mão dos políticos, né? Ô, Zé Paulo, eu quero só lembrar aqui também que, de forma muito transparente, o governo Dilma Rousseff fez os fundos de pensão das estatais participarem da criação da Sete Brasil, um investimentozinho básico de quase 27 bilhões de reais numa empresa que faliu, pediu recuperação judicial. E os fundos de pensão, a CPI que aconteceu lá no Congresso para averiguar esse investimento, chega a dizer que os prejuízos passam de 4 bilhões de reais. Então, não é só essa gestão fraudulenta, não. Tem a gestão transparente ali, aberta, para todo mundo ver, de uma obrigação, uma exigência do governo Dilma Rousseff. Todo mundo diz, inclusive o Antônio Palocci diz que a ordem foi do ex-presidente Lula, de meter os fundos de pensão nisso, de botar o dinheiro deles, do fundo, nessa empreitada aventureira e absurda que foi a Sete Brasil. Então, os fundos de pensão, eles foram muito usados pelos governos do PT. Não foi só essa fraude que aconteceu, não. Pois é, e o modus operandi, né, dos fundos era por decisão colegiada, né, dos diretores. Um fundo, a informação que eu tenho é que um fundo organizava o investimento e os outros entravam juntos, né? E isso dava a ideia de que eles estudaram o investimento. Se o outro fez, então dava a ideia de que era uma coisa, enfim, era consequência da outra, né? E depois era a vez do outro fundo fazer a mesma prática, e isso então esse rolo nesse bolo ia crescendo, e talvez isso justifique aí essa ação conjunta contra todos. E é muita grana.